partir de agora, Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais do mundo evangélico, discutidos à luz da Bíblia. Vamos falar sobre um assunto complexo demais nesta manhã de sexta-feira, aqui no nosso debate. Vamos falar sobre a união homoafetiva. Estamos recebendo o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus da Penha, o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, o pastor Paulo César Lima, da Catedral das Assembleias de Deus, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, e o pastor Marcos Gladstone, fundador da Igreja Cristã Contemporânea em Nova Iguaçu, Campo Grande, centro do Rio, advogado e teólogo. Pastor Marcos Gladstone, a questão foi falada aqui de preconceito. Há por parte na sua visão, um preconceito ou apenas um posicionamento bíblico? Como é que é isso? Na verdade, o que falta, eu acho, é um pouco de tentar compreender o outro lado, tentar compreender a outra parte. Quero dizer para o Brasil que eu sou pastor, eu sou homossexual, nasci homossexual, me tornei homossexual durante a minha vida e estava com um problema até então, porque a igreja não me tinha uma resposta. E aí eu fui atrás do que a Bíblia tinha para me dizer. E como a palavra de Deus, palavra que a gente acredita, a palavra que eu vivo, eu amo mais esse livro do que qualquer coisa no mundo, porque é a palavra de Deus para mim. Eu leio horas a fio, madrugadas a fio, estudo muito a palavra de Deus. Primeiro eu quero mudar um conceito, né? Primeiro, não existe prática homossexual. Existe o homossexual, a identidade homossexual, não é um outro sexo, né? Quem é homossexual, quem é heterossexual. A gente não pode confundir a homossexualidade com uma prática, com um coito, né, assim, sexual com outro homem. Né? Homoafetividade é estar junto, é compartilhar. Eu me casei no último dia 20 com o meu companheiro. Nós temos uma vida a dois, de família. Nós queremos construir uma família. Vai dizer o quê? Nós não temos uma família, nós temos também uma família. E eu vou só refutar alguns dos versículos que foram utilizados. Né? Primeiro se usou Gênesis. Mas se nós formos em Mateus 19, a gente vê uma coisa interessante, quando Jesus foi perguntado acerca do divórcio. Ele falou assim, ó, ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Aqui diz Mateus 19, 4 e 5. Mas aí Jesus continua explicando. Ele vai no final desse mesmo capítulo e fala assim, ó, ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, nem todo mundo poderia ter esse mesmo entendimento, ou poderia viver isso, porque eu sei que a heterossexualidade é a maioria, né? Mas Deus também fez a especificação nas espécies, Deus fez mudanças, Deus fez flores de todas as cores, Deus fez, se nós olharmos os nossos dedos, cada um é diferente do outro, e na orientação sexual também é assim, uma é diferente da outra. E aí veja o que Jesus disse, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Quem são esses eunucos que nasceram do ventre da mãe? E aqui ele ainda continua, há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. E ainda fala, quem puder receber isto, recebam. Ou seja, há eunucos, e se você for entender bem o contexto histórico, se você for estudar a Bíblia, estudar o conteúdo histórico dessa palavra eunuco, nós podemos observar que os eunucos se referiam não apenas àqueles que eram castrados, como o próprio Jesus disse, mas se você for observar, esses eunucos eram aquelas pessoas que não tinham satisfação, não se atraíam pelo mesmo sexo. Se você for estudar, inclusive enciclopédias bíblicas falam sobre isso, sobre aquele que nasceu assim, quando acordou, quando nasceu, se tornou um eunuco do sol, né, como se fala na tradução do hebraico. Né? Então, eunuco do sol é aquele que já nasceu assim, são os homossexuais de hoje. Né? E Jesus, como aquele que nunca condenou, aquele que nunca falou contra ninguém, às vezes a gente é muito perseguido também, eu não quero colocar isso para vocês, mas eu acho que, por exemplo, nós somos muito mais perseguidos, né, por conta da gente pregar o amor. Nós estamos aqui para pregar o amor, e Jesus foi acusado porque pregou o amor, porque levou o evangelho a quem não podia. O grupo que poderia ter sido eleito por Deus só podia ser os judeus. Mas por que não os homossexuais podem ser incluídos também? Por que não pegar essas pessoas que hoje estão lá fora sofrendo, estão lá, sabe, sem Jesus, sem o amor de Deus, acham que a vida homossexual é viver uma vida de baderna, de promiscuidade. O que a Bíblia condena é a prostituição, é a promiscuidade, é a pedofilia. Contra tudo isso nós somos contra. Agora, contra o amor entre duas pessoas,
Deus não condena. E aqui tem um texto que a gente embasa muito a relação homoafetiva. É Eclesiastes 4, 9 e 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que se levante. Também, olha só, se dois dormirem juntos, aqui não está dizendo se um homem e uma mulher dormirem juntos, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois, que não são pessoas de sexos opostos, lhes resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Né? Eu quero também dizer que talvez eu não consiga falar tudo aqui, eu sei que o tempo é curto, vocês podem acessar o nosso site, é www.igrejacontemporânea.com.br. Tem um link lá, homossexualidade, para você poder entender cada ponto que falamos ou trataremos aqui. Obrigado. Pastor Silas Malafaia. Eu nunca vi tanta deturpação do texto bíblico como eu acabei de ouvir. Eu nunca vi. É um negócio assustador. Vou começar pelo eunuco. O eunuco, aquele que se fazia eunuco, não tinha nenhuma prática sexual, nem hétero nem homo. Alexandre o Grande tinha um eunuco. Eu estou falando da Bíblia. Alexandre o Grande era casado com um eunuco. Eu ouvi aqui tranquilamente, agora tem que ser ouvido. Agora eu respeitei e vou ter que ser respeitado. Não adianta me interromper, eu não perco linha de raciocínio, pode me interromper. E se eu tenho 25 anos nesse negócio aqui, pode tentar me interromper que eu não perco minha linha. Biblicamente falando, eunuco era alguém se faz eunuco por si mesmo, e alguns eram castrados, porque tomavam conta de mulher de rei. Então castravam para ser eunuco. Esse que se faz eunuco é a pessoa que não tinha nenhum tipo de relação sexual. Então, já está derrubada a tese mais ridícula que eu já vi. Agora, vamos lá. Deus trabalha com princípios. É aqui que a gente apanha e acaba com essa historinha. Não tem nem graça continuar. Vamos discutir aqui. Deus trabalha com princípios. Eu vou provar isso aqui. Princípios não tem nada a ver com o Antigo e Novo Testamento. Você quer ver? Um princípio de Deus. Salvação. Salvação na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, é para quem obedece a Deus. Você pega textos, se me obedecerdes, você tem a vida, se me desobedecer, tem a morte. Hebreus 5,9 diz, ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Isso é um princípio. Segundo princípio, lei de semeadura. Está no Antigo Testamento, está antes da lei, está na lei, está no Novo Testamento. Deus trabalha com esse princípio. Terceiro princípio, tem vários. Deus, quando fez o homem, está expresso na Bíblia, ratificado por Jesus. A imagem de Deus compreende o macho e a fêmea. Deus não fez bissexuais e andrógenos. E um dado aqui, essa história de que alguém nasce homossexual, isso não existe. Isso não tem prova científica, e aqui eu sou da área da ciência, que entendo um pouquinho a brincadeira. O que é o homossexualismo? Eu vou definir aqui. Um homem e uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Eu vou pegar a homossexualidade, vou esquecer um pouquinho a teologia, e vou definir o que é o ser humano. O ser humano é um ser psicobio sócio-espiritual. Isso aqui é o ser humano. Vamos pegar a homossexualidade e vamos botar nisso que é o ser humano. O ser humano é um ser psicobio sócio-espiritual. Psicológico. Passou. Camarada tem cabeça para ser homossexual. Bio. Acabou. Não tem anatomia homossexual. Não tem ordem cromossômica homossexual. Não tem parte de hipotálamo que dá frequência homossexual. E o que é homossexualidade na Bíblia? Pecado. O que é homossexualidade na Bíblia? Perversão. Diz Romanos 1, a partir do versículo 23, que pelos homens terem abandonado Deus, Deus os entregou às paixões infames, as mulheres deixaram o uso natural com o varão, e o varão cometendo torpeza com o varão. Não venham para cá torcer texto de Eclesiastes, que não tem nada a ver com sexualidade. A Bíblia trabalha com exegese e hermenêutica. São os princípios da interpretação bíblica. Se você quiser isolar texto da Bíblia para fazer sua doutrina, vamos lá. Tem um texto da Bíblia que diz assim, não há Deus. Você sabia que está na Bíblia, não há Deus? Então isso aí vai numa doutrina? Isso é uma heresia. Existe um contexto. O que está tratando em Eclesiastes?
está tratando de que você, como um ser isolado, confirmado em Provérbios 18:1, aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E o versículo 24, que é antagônico ao primeiro de Provérbios 18, diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se que há amigos mais chegados que o irmão. Esse texto de Eclesiastes não trata de relações sexuais. O que a Bíblia trata é que Deus fez macho e fêmea. A imagem de Deus compreende macho e fêmea. A imagem de Deus não compreende a homossexualidade, nem andrógenos. Deus não fez monstros. E a verdade, minha gente, aqui tem que se dizer, os grupos homossexuais, olha, são até inteligentes. Ah? Não são burros, não. Eles conseguem colocar na sociedade que a crítica à prática é discriminação. Olha que safadeza é essa. Criticar comportamento não significa discriminar pessoas. Se critica Deus, se critica diabo, se critica pastor, se critica padre, se critica igreja evangélica e vale. É o Estado democrático de direito. Mas se criticar homossexual, quer te processar. Ainda não tem nem lei aprovada no Congresso Nacional e o amigo aqui, por pregar contra a prática, já mandaram-me para o Ministério Público Federal. Só que eu não tenho medo disso. Já tentaram barrar meu programa no Ministério da Justiça, impedindo o meu programa. Sabe por quê? Tem alguma coisa que eles não suportam a crítica. A crítica é um apêndice do Estado democrático de direito. Eu não aceito. Nós estamos aqui num debate de ideias, que pode haver divergência, mas eu quero deixar peremptoriamente desafio qualquer cientista. E sabe o que eles usam? Estudos teóricos de homossexuais para tentar consubstanciar na ciência. Não tem uma prova científica, é igual a teoria da evolução. Teoria da evolução. Vai ser teoria a vida toda, porque Deus fez tudo. É teoria. Não tem uma prova científica de homossexualidade. A Bíblia condena a prática homossexual. É pecado. E eu queria dizer uma coisa aqui para todo mundo. Eu vou terminar aqui minha palavra aqui agora, que ainda tem muita coisa para dizer. Você pode abrir uma igreja e botar o nome de católica. Você pode dizer que é padre. Mas para a igreja católica, nem aquilo é igreja católica e nem você é padre. Por quê? Num país livre, você pode botar. Então eu queria afirmar aqui, nós evangélicos não temos igreja de homossexuais. Nós evangélicos não temos pastores homossexuais. Eles podem dizer o que eles quiserem. Nós amamos os homossexuais, é outro papo. E amamos e tem uma porta de escape. Tem uma porta de escape. Há poucos dias eu botei no meu programa o Joy, que foi travesti, que tinha 380... Pelo amor de Deus, né, pastor Silas? Aquilo não era... Escute um momentinho. O cara é mais afinado do que eu. Eu estou falando, o cara tinha 300... Com unha feita e tudo lá. O homem tinha 300... Pelo amor de Deus. O homem tinha 380... O peito do cara era 380. E olha só, vão muitos pastores lá me procurar. Como é que não existem pastores homossexuais? Eles vão na igreja contemporânea me procurar. Como é que não existe? Todos os dias vão todos os dias, filhos de pastores lá me procurar, falar, olha, sou homossexual, estou com problema, o que eu faço? Morro. Procura Jesus para ser liberto. São pastores, filhos de pastores. Confessa seus pecados que vai ser liberto. Isso todo mundo tem que fazer. Sabe por quê? Porque Deus não faz aquilo que a gente não quer. Deus não viola o princípio da pessoa. Outra coisa, nós não estamos aqui para proibir prática homossexual. Nem Deus proíbe. E outra coisa, pastor Silas, eu sou reconhecido pelo Conselho Federal de Teólogos. Você não pode dizer que eu não sou pastor. Tá? Tenho graduação para isso. Tenho graduação para isso. As igrejas evangélicas não reconhecem isso, rapaz. Você fala Pra sobre mim, sabe o que você é? Você manda Você é uma igrejas, pessoa humana que carece da glória de Deus, que precisa se arrepender da tua iniquidade, se converter para ser transformado. Para mim você é isso. Pastor não. Você é o dono da verdade. Na verdade é a palavra. A verdade é a palavra. Pois é, só que você usa para condenar. Deturpa a palavra, eu provei aqui. Deturpa a palavra. Olha só, quer dizer que Davi e Jonatas
Princípio da hermenêutica. Você nunca pode afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Pastor Silas, tem uma outra coisa para você falar. Filho, você não comanda o debate, eu não lhe devo satisfação. Eliel, eu quero a garantia da minha palavra. Eu não aceito isso aqui. Eu fiquei calado, eu não aceito. Eu não aceito isso aqui. Conclua, por favor. Amigo, você não me controla, não está em discussão meu temperamento aqui. Ei, essa táticazinha aí, isso, as meninas estão começando a ficar nervosas aqui. Calma. Eu quero dizer que eu sou homem como você. Corta isso aí. Eu sou homem como você. Isso aí. Momentinho corta só. ele. Ele tem que sossegar. Por favor. Pastor Silas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Conclua. Eu vou concluir. Vai lá, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos lá. Eu não estou sendo aqui. Vamos lá, Silas. Conclua, por favor. Vai. Um momentinho só. Eles não suportam. Foi pedido para o auditório não se manifestar. Então o auditório não pode se manifestar. Foi pedido para não se manifestar. O participante da igreja acabou de me chamar de bicho aqui. Ele acabou de dizer aqui. Vamos lá. Eu só queria dizer uma coisa aqui. Eu queria dizer o seguinte. Sabe por quê? Quando eu falo, eles tentam me interromper? Porque para os grupos de defesa do homossexual, eu sou o camarada veemente que estou fazendo campanha contra a PL 122. Vocês viram que eles ouviram todo mundo quieto. Quando o pastor Silas abriu a boca, eles querem interromper. Conclua, por favor. Momentinho. Eu queria dizer aos ouvintes o seguinte. Vamos lá. Eu só queria dizer aos ouvintes que ninguém aqui controla o debate a não ser o Eliel. Então, não vem aqui dizer qual é o tom que eu vou falar, porque eu sou livre para me expressar aqui no tom que eu quero. Eu sou livre. E eu quero dizer o seguinte, Eliel, a Bíblia não é princípio da igreja cristã evangélica. É princípio da hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica. Você nunca pode afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. E eles adoram afirmar o que a Bíblia não afirma, como nós vimos aqui. Ok, agora 11h37 da Melodia, de volta com a segunda parte do debate especial da Melodia nesta sexta-feira, recebendo o pastor Silas Malafaia, o pastor Paulo Afonso Generoso, o pastor Paulo César Lima, o pastor Marcos Gladstone, também conosco nesse nosso debate, o pastor Augusto Miranda e também o desembargador Fábio Dutra, coordenador da Marcha para a Família, membro da Igreja Batista em São Gonçalo. Estamos retomando então o nosso debate e eu gostaria de ouvir também nesta hora, franqueando a palavra aqui aos nossos convidados, ouvir nesse momento o desembargador Fábio Dutra e também o pastor Augusto Miranda. O pastor Marcos Gladstone, advogado, usou uma palavra, o desembargador Fábio Dutra, dizendo casei-me dia 20. Qual é a concepção dessa palavra casei? Quer dizer, casei com o meu companheiro. O que a lei diz? O que o Código, o Direito Civil diz, o novo diploma? O que diz a Constituição? Prazer grande tê-lo conosco. Bom dia. Muito obrigado, Eliel. Bom dia ao senhor, bom dia aos demais debatedores. Devo primeiro excusar-me pelo atraso. Saí de casa às 9h30 para chegar aqui, pelo menos com 30 minutos de antecedência. E realmente pegar o bonde andando é meio complicado, né? Mas muito bom conhecê-los, muito bom participar deste evento. E, na verdade, quando o senhor Marcos referiu-se ao casamento, ele deve ter feito um pacto de natureza civil e para preservação de direitos de natureza patrimonial. A Constituição Federal não reconhece casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ela é expressa no sentido de que tanto o casamento quanto a união estável somente é possível às pessoas homem e mulher. Está expresso com todas as letras. Embora a gente possa ter uma alteração constitucional, até hoje isso não aconteceu. Da mesma forma, o novo Código Civil é expresso no sentido de que casamento somente é possível entre homem e mulher. Se nós tivermos uma modificação do Código Civil, terá de primeiro ser antecedido por uma modificação constitucional, porque, do contrário, será inconstitucional. Da mesma forma, se nós tivermos uma decisão dos tribunais superiores, e eu devo dizer que eu já me manifestei em um processo, em uma ação proposta na 4ª Vara de Família de São Gonçalo, quando estava naquela comarca, sobre a impossibilidade jurídica do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Foi objeto de recurso, veio ao Tribunal de Justiça,
tribunal manteve a decisão, foi ao Superior Tribunal de Justiça e os homossexuais estão ganhando por 3-2. É possível que haja um recurso para o Supremo Tribunal Federal, que deverá dirimir. Era uma hipótese em que um agrônomo canadense pedia o reconhecimento de união estável com um brasileiro, um paraibano, cuja mãe morava em São Gonçalo, por isso a opção por aquela comarca. E então nós ainda não temos uma decisão no Supremo, que é a autoridade brasileira que decide sobre a questão da constitucionalidade. Okay. O casamento é impossível, por enquanto. União estável, qual é o... União estável também é impossível. Apenas a sociedade de fato, e devo acrescentar que eu tenho um processo para decidir e que está comprovada a existência do relacionamento homossexual entre duas mulheres, e ali deverá ser garantido o direito de divisão de bens na medida em que cada um tenha participado para a aquisição dos mesmos. Bom, esse é o panorama jurídico no Brasil sobre essa questão de casamento de pessoas do mesmo sexo. Pastor Augusto Miranda. Bom, primeiro cumprimentar o Brasil da Melodia, o Brasil de audiência, todas as igrejas, todos que nos ouvem e os debatedores aqui, a Rádio Melodia. E também pedir desculpas porque eu cheguei um pouquinho depois da hora. E sempre a gente põe culpa no trânsito. Ele é culpado também, mas eu também bobeei porque pensei que fosse dar tempo. Bom, eu gostaria de destacar algumas coisas com relação ao que estamos tratando e que serve para tudo que a gente vai tratar na vida. A primeira coisa que eu queria destacar são o que chamamos de preceitos. A segunda, o que chamamos ou o que chamam de preconceitos. Vamos tratar também de conceitos, de princípios e de regras. São coisas que parecem da mesma família. Regra é algo que serve e se aplica em algumas circunstâncias e não em outras. Em alguns lugares e não em outros lugares. Em alguns países e em outros não. Nos Estados Unidos tem estados que têm a pena de morte, no vizinho não tem pena de morte. Isso é uma regra jurídica. Se fosse o princípio, teria que ser igual. O princípio é diferente porque ele funciona do mesmo modo em todos os tempos e em todos os lugares. Os princípios são transculturais, transgeográficos, transclassiais, transfísicos, são trans tudo. Princípios funcionam igualmente. Se eu tenho um corpo menor, há um conceito que diz que o corpo maior atrai para o centro o menor, onde é a lei de gravidade. Se não houver outra interferência de outra lei. Então tem essa chave aqui. Se eu largo essa chave, ela vai para o chão. Se eu pegasse essa chave aqui e entregasse a Tiradentes, ele também faria a mesma coisa, iria com a mesma velocidade para o chão. E se eu entregasse a Moisés, também a mesma coisa. Isso é um princípio. Funciona nos países islâmicos, nos ocidentais, nos livres, sob ditadura. Então é um princípio. Preceitos são coisas importantes. Preceitos têm a ver com princípios. A palavra de Deus diz que por eu conhecer a palavra, eu sou mais sábio do que os meus mestres. Sou mais prudente do que os velhos. Então, quando eu conheço os princípios, eu posso aplicar para tudo. E eu vou aproveitar muito mais do que ficar pegando textos e tentando jogar dentro do texto a minha ideia ou tirar do texto aquilo que ele diz. Bom, dito isso, eu quero dizer o seguinte. Eu não abro mão de meu direito de não aceitar e de opinar, ou de aceitar e também de opinar sobre qualquer assunto. Eu tenho percebido que tem vindo uma ditadura gay que quer me impor o que eu falo ou o que não falo. Isso eu posso ser preso, vou ser processado, mas eu tenho que manter a minha convicção. A minha convicção não é favorável a mim. Eu tenho que saber que existe um Deus, um Criador, existe uma obra feita e que eu tenho que respeitar, mesmo que não seja do meu interesse. Se eu fosse gay, se eu fosse homossexual, eu seria mais honesto comigo mesmo se eu admitisse que a Bíblia discorda do homossexualismo. A Bíblia fala, os pastores falaram muito em princípios, eu gostei disso porque eu já vinha para falar sobre princípios, vocês falaram, né? Mas, olha só, o pastor Paulo Afonso falou sobre Deus fazer os dois ali, iniciar, e tem o princípio de que Deus criou macho e fêmea, esse é o mais claro. Ele criou macho e fêmea. A Bíblia também fala sobre perversões sexuais. Levítico 20, Levítico 18.
e são repudiados pelo Criador. Olha só, ele repudia na Bíblia o incesto, está bem explícito, o adultério. Jesus falou que se eu olhar para uma mulher, e todos nós pecamos, mas se eu olhar para uma mulher com desejo, eu já cometi pecado, significa que Deus, que Jesus é Deus, ele quer pureza dentro de mim. Ele condena e considera como abominação a bestialidade, que é sexo com animais. Isso tudo a sociedade fazia e faz. Ele condenou o homossexualismo, o bissexualismo, nós vemos isso nas páginas da Bíblia. A pedofilia. A PLC 122, ela pode abrir um caminho que daqui a pouco os pedófilos que existem em todas as camadas sociais, daqui a pouco vão exigir a mesma coisa. Daqui a pouco eles vão dizer, é legal, livre. Eu no outro dia recebi um e-mail com fotos de casamentos de crianças num país islâmico. Eram não sei quantas crianças palestinas, não sei quantas crianças se casando com homens. Então, um absurdo. Então, Deus condena tudo isso. Eu li, Eliel, o tempo é muito curto, eu li uma matéria até muito bem feita, uma verdadeira tese que foi feita por um homossexual e dizendo que, a parábola do filho pródigo, que o rapaz saiu de casa porque ele era homossexual. E muito bem feita, são muitas folhas, 50 folhas, sei lá. Muito bem feita, eu li tudo. Ele era homossexual, meu Deus do céu, tá de brincadeira. Então eu posso botar na Bíblia o que eu quiser, mas eu vou responder por isso. Então, agora quero dizer o seguinte, eu falo isso com tranquilidade, eu tenho respeito à pessoa, o homossexual, a lésbica, ele tem que ser respeitado como cidadão. Eu não posso agredir o homossexual de modo nenhum, ou uma lésbica, porque eles são homossexuais, de jeito nenhum, tem que respeitar como cidadão. Eu tenho liberdade, ele tem liberdade. A lei judaica proibiu o homossexualismo, a lei brasileira não proíbe. Então, se a lei não proíbe... Agora, se nós evangélicos estivéssemos querendo criar uma lei para punir os homossexuais, aí é diferente. As reações seriam compreensíveis. Mas não é isso. Então, é querer impor uma lei que me proíba criticar, é absurdo, né? E só para terminar, eu sei que o tempo aí, o Eliel está me olhando pra caramba, né, Eliel? Olha, uma vez eu ouvi alguém sendo entrevistado que defendia o homossexualismo. E o interlocutor o interrompeu e disse assim, mas a Bíblia é contra, a Bíblia diz isso. A resposta foi a seguinte, havemos de mudar a Bíblia. Eu ouvi isso. Havemos de mudar a Bíblia. Ok? Ok. 11h48, pastor Marcos Gladstone, quando o senhor ouve a palavra assim, homossexualismo é um desvio de comportamento, soa como o que isso? Na verdade, a palavra homossexual ela foi criada em 1869. Impossível que na Bíblia pudesse ter essa palavra. Essa palavra foi colocada posteriormente, né? Então, não existe a Bíblia condena a homossexualidade. Quando eu ouço, né, como você fala assim, o homossexual é um pervertido, eu falo que eu não sou um pervertido. Eu vi um relacionamento de amor, eu vi um relacionamento de fidelidade. O que eu mais quero falar aqui não é, como eu disse, eu não quero colocar na cabeça dos pastores aqui que vocês têm que aceitar a homossexualidade e tudo mais. O que eu quero alcançar são essas vidas que hoje estão lá fora, achando que não podem ter um lugar onde podem servir a Deus do jeito que são. Porque vai fazer o quê? Vive com uma máscara dentro de uma igreja e depois vai procurar lá contemporânea. Eu era ex-gay, porque eu não conheço nenhum ex-gay. O que eu conheço hoje é ex-gay. São pessoas que disseram que viveram um processo, mas o que acontece? O sentimento está tudo lá. Eu vi o cego de Jericó sendo curado, eu li sobre isso. Eu vi que os leprosos foram curados, eu vi que Jesus expulsou diversas castas de demônio. Eu sei que o Senhor Jesus transformou vidas, e muitas vidas, e curou. Mas nenhuma delas ficou com o sintoma da doença. Se a homossexualidade fosse uma doença, quando esse espírito, sei lá, de repente, da homossexualidade, que dizem que tinha que sair esse desejo. E aí você vê grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, aí vivendo não cai, parece um ioiô. Um dia é heterossexual, outro dia não é mais heterossexual, agora é homossexual. Um dia está lá em cima, outro dia cai. Isso por quê? Porque esse sentimento continua lá dentro, não houve nenhuma cura. Essa identidade, que não é um sexo, que não é um terceiro sexo. O homem homossexual, ele é homem homossexual. A mulher homossexual, a mulher lésbica, ela continua sendo uma mulher, não há um terceiro sexo. Né? O que a gente precisa entender é que não há uma deturpação. A Bíblia condena sim a pedofilia, eu sou contra a pedofilia.
né? Eu sou contra esses abusos todos que existem no nosso mundo. O que a gente prega é uma vida de amor, uma vida fraternal, uma vida de fidelidade. E para você, homossexual do Brasil, que está ouvindo isso, pode vir para as nossas igrejas. A Igreja Cristã Contemporânea o receberá de braços abertos. Eu quero anunciar um negócio. Nós estaremos em todo o Brasil em pouco tempo. Espere para nós 10 anos. E vocês verão que nós estaremos em todos os lugares, em todas as cidades. Nós teremos uma igreja cristã contemporânea proclamando que o amor de Deus é para todas as pessoas. Eu quero terminar com um versículo bíblico que diz assim, ó. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas. O homossexual ele pode ser recebido e amado em nossas igrejas. Pastor Paulo Afonso. Eliel, é lamentável a gente ter que repetir as mesmas frases. E ouvir essa frase final de que Deus não faz acepção de pessoas, é como se nós, no momento em que somos críticos da prática homossexual, estivéssemos fazendo acepção de pessoas. É uma falácia enorme, é como camuflar-se as nossas ideias e rotular-se a gente. Vocês são contra, vocês têm que aceitar. Uma das coisas que eu não entendo nesse país é que uma minoria, que é o grupo dos homossexuais, quer impor a uma maioria que a ideia que eles têm de que as pessoas nascem homossexuais é verdadeira e nós temos que engolir isso e ainda digerir isso. É uma vergonha a gente ter que admitir isso. Por quê? Porque ninguém nasce homossexual. Ninguém nasce homossexual. Isso é aprendizado, isso é comportamental, isso já foi provado cientificamente. Não existe ninguém que nasce. Existem doenças que podem impedir. Você imagina isso. Mas olha, se você foi, Jesus curou um cego de nascença. Ele pode te curar hoje. Eu já fui curado. Se Jesus curou um cego de nascença, se você se diz que nasceu assim, ele pode curar você hoje aqui. Sabe por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É impraticável, impossível que alguém que tenha sido liberto pelo poder da palavra de Deus ainda pratique uma relação homossexual e ainda passe para a sociedade que houve casamento. Não houve casamento. Casamento foi uma falácia, porque casamento bíblico é homem e mulher, e ninguém vai mudar isso, nem os gays, nem os homossexuais, nem as lésbicas, ninguém vai mudar, porque Deus tem princípios que são imutáveis. Então, nesta tarde que se vizinha, você tem toda a liberdade de praticar isso, mas saiba que Deus te julgará um dia. Eu queria dizer uma coisa aqui. Primeiro, para que não haja aqui nenhum constrangimento, certo? Quando eu dirigi aqui a palavra, não foi nem a digna pessoa que está aqui discutindo o assunto. Foi alguém de fora que se levantou, né? E porque ficou nervoso com a minha colocação. E aí eu, aqui, dizendo de maneira sem sujeito determinado, certo? Eu falei, tem bonecas que já estão nervosas. Meninas que estão nervosas. Então eu quero até retirar a palavra para que ninguém se sinta ofendido, certo? Para quem está fora, eu quero, mesmo sendo ofendido aqui. Agora eu queria dizer uma palavra aqui, eu vou usar Romanos 2,11 que ele usou, porque é incrível como é que esses camaradas deturpam a palavra. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Foi o texto que ele usou. Então vamos usar um texto fantástico, que é o texto áureo da Bíblia, João 3, do 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O mesmo Deus de amor que é dito em João 3,16, no 18 diz que esse Deus condena. O caráter de Deus é formado por amor, por justiça e por misericórdia. Facetas do caráter de Deus. A justiça de Deus vai entrar em ação para saber se eu e você utilizamos os seus princípios. O cidadão que está defendendo aqui a tese, ele disse que a Bíblia não chama ninguém de homossexual. Mas a Bíblia fala, no texto que foi citado, de 1 Coríntios 6, eu vou usar lá a palavra do original grego. Lá do original. Não tem nem mamãe me chora aqui. Não erreis, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os
efeminados malakoi, nem os sodomitas arsenocoitai, ok? É o que está dizendo aqui. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você sabia que já aqui nesse texto, malakoi é a homossexualidade passiva. Arsenacotai é o homossexualismo ativo. O camarada que só tem a relação com o homem a nível do macho. Já está definido no texto. Isso não tem discussão. O que nós queremos afirmar aqui, peremptoriamente, é, primeiro, nós não estamos aqui para impedir ninguém de ser homossexual. Nem Deus. Não estamos aqui para impedir ninguém de ser adúltero. Nem Deus. Não estamos aqui para impedir ninguém de se prostituir. Nem Deus. Por favor, pelo amor de Deus. Nós não queremos levar essa discussão de que, olha que jogo miserável. Homofobia. Você sabe o que é homofobia? É uma doença classificada na psiquiatria, uma aversão aos homossexuais que quer até matá-los. Vocês sabiam que os homossexuais podem nos ofender? E qualquer palavra que você usar contra eles, eles querem te processar? Isso é uma ofensa. Nós não somos homofóbicos, porque se nós somos homofóbicos, então eles são heterofóbicos. Eles odeiam os heterossexuais. O que eu quero dizer, mais uma vez, peremptoriamente, na Bíblia. Olha, você sabia que um dia no debate aqui na rádio, teve um camarada querendo dizer que a Bíblia tinha disco voador? É como o pastor aqui falou, o Amado falou. Você pode botar na Bíblia o que tu quiser. Agora, vim dizer, deturpar textos para dizer que Deus aprova a homossexualidade, o que é a homossexualidade à luz da Bíblia? Eu estou aqui, Eliel, garantido pela Constituição Brasileira, o artigo 5º, inciso 4. O 4, 6, o 7 e o 9. Eu sou livre para expressar minha opinião, eu sou livre para expressar minha crença, eu sou livre para expressar minha posição filosófica. Você sabe o que os homossexuais querem? Criminalizar a opinião. Os homossexuais não suportam a crítica, não suportam você contrariá-los no campo das ideias. Por exemplo, qual é o problema do homossexual dizer assim, eu não concordo com os evangélicos? Isso não me ofende, é um direito dele. Eu não aceito doutrinas dos evangélicos. Não é problema. Agora vai dizer deles. Vai contrariar eles. Nós estamos aproveitando aqui esse debate para dizer essas verdades também. E à luz da Bíblia, Romanos, capítulo 1, vamos ler, porque a gente tem que ler a Bíblia. É a palavra, não é blá, 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 não. O que a palavra de Deus diz? Eu vou ler o texto e vou passar a palavra para você, Léo. Vamos ler Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 23. Aqui é Bíblia. O resto é blá, blá. Pode vir com um compêndio teológico. O único livro inerrante é a Bíblia. Todo conceito teológico é do teólogo. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Olha o que diz Romanos 1, do 23 ao diante. Eu vou ler na linguagem mais antiga, porque na nova aí é um show. Mas eu vou ficar na mais antiga. Diz assim, olha o texto, hein? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Pelo que também Deus, aqui ó, os entregou à cobiça dos seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Agora segura do 26 em diante. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. É o que diz a Bíblia. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles, se não se importarem em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso. Isso é chamado de sentimento perverso na Bíblia, para fazerem coisas que não convêm. Agora vamos continuar a história de tudo isso aqui. Da idolatria, que está aqui no texto, da homossexualidade, que está aqui no texto, está tudo aqui. Da deidade do homem, que está nesse texto. Aí o apóstolo Paulo, eu estou lendo o contexto do que eu li até aqui. Isso é hermenêutica, ciência da interpretação bíblica. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Foi o que nós ouvimos aqui. Tudo texto isolado, sem contexto. Eu vou mostrar o contexto da construção do 23. Segura aí, pessoal. Sendo, olha aqui, versículo 29.
estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e à mãe, nestes infernos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, escuta o que a Bíblia está dizendo, são dignos de morte os que tais coisas praticam. É Deus que está falando, não somente os que fazem, mas como digno aqui que se diz pastor, mas também os que consentem nos que fazem. Reverendo Paulo César Rema. Então vamos lá, Eliel. Eu quero dizer o seguinte, que ficou claro aqui, ficaram claras aqui algumas coisas. Primeiro, que não houve casamento, que a Constituição não dá direito para que um homossexual case com outro homossexual. Então não houve casamento. Houve lá um acordo que eles fizeram, tá? Sem problema nenhum. Esse é o problema desde lá. Agora, não houve casamento. A Constituição ainda mantém a ideia de que casamento só com um homem e uma mulher. Tá? Segunda coisa, nós aqui não queremos de forma nenhuma bater de frente com o homossexual. Tá? Nós não queremos bater porque é escolha dele, problema dele. Tá? Nós não batemos de frente quanto a isso. Só que quando eles tentam pegar a Bíblia e ratificar a ideia de que a Bíblia fala sobre isso e apoia o homossexualismo, aí não. Aí nós estamos veementemente, peremptoriamente contra. Paulo, só uma partezinha, só para poder não deixar ficar vago, porque eu citei o texto que o Gladstone citou, de Romanos 2,11, Deus não faz acepção de pessoas. Ali não tem nada a ver com prática sexual. Ali tem a ver de que Deus não faz acepção de judeu e grego, de pessoas para salvação. Deus salva qualquer um. Isso é o princípio da exegese e da interpretação desse texto. O capítulo 2. O capítulo 2 de Romanos, que é o texto que foi citado, Romanos 2,11, está tratando disso. Não está tratando de prática sexual. Está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é, Ele salva qualquer pessoa. Judeu e não judeu. Só que Deus tem princípios. Aí vem outra história. Outra história. Então não pegue o texto da Bíblia para dar uma conotação que não existe. Segunda coisa, ele citou Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro incomum dentro do Antigo Testamento. E citar o texto de Eclesiastes, falando sobre que tem que ser dois, porque se um cair, o outro levanta, pelo amor de Deus, é uma falsa interpretação. Aliás, a minha tese de doutorado foi em cima do livro de Eclesiastes. Eu conheço esse livro por matéria. Uma matéria que eu apreciei e fiz a minha tese. Aliás, o número 2 ali na numerologia, nem 2 é. Só para você entender, nem 2 é. O número 2 ali tem uma outra conotação, tem um outro revestimento de acepção e hermenêutico. Agora deixa eu dizer uma coisa. O livro de Eclesiastes, ele deixa bem claro o seguinte, que você pode querer ser o que você quiser. O livro de Eclesiastes diz que você pode querer fazer o que você quiser fazer. O livro de Eclesiastes também diz que você pode escolher o que você quiser escolher. Aí vem, lá no final, mas Deus pedirá conta de todas as coisas. É só isso. É isso. Paulo César, se me permite a observação, 30 vezes no livro de Eclesiastes é dita a expressão debaixo do sol. Sim. Então, o livro de Eclesiastes, ele está sob o ponto de vista de Salomão. Que mais racional. Racional. Então, sob o ponto de vista de baixo, tudo que acontece debaixo do sol. Então, não está se tratando de homossexualidade em momento algum, e nem de heterossexualidade. Nada, nem hétero, nem homo. Então, não cite um texto da Bíblia sem contexto, com pretexto de formar uma heresia. Não faça isso, porque nós não somos bobos. Estamos bem atentos aqui e para isso nós estudamos a Bíblia. Quanto à sodomia, deixa eu colocar uma coisa. Talvez as pessoas não saibam o que é a sodomia. Sodoma e Gomorra, historicamente, aliás, até uma pesquisa arqueológica, chegou à conclusão do seguinte, sabe por que os sodomitas foram até a casa de Ló, procurando os anjos que entraram em Sodoma? Porque era comum. Na cidade, na entrada da cidade, ficavam pessoas que se revezavam sentadas com um pênis erectum. E os que passavam pela cidade, entravam na cidade, tinham que sentar no colo dessas pessoas. E o sêmen era jogado no chão. Porque a ideia deles é que o sêmen era fonte de prosperidade para a terra.
Então, por isso que os anjos não passaram por lá. Eles foram lá dentro procurar os anjos. Se você pegar o texto de Ezequiel, vai dizer o seguinte, que o pecado de Sodoma e Gomorra é mais avareza, injustiça. Você vai ver isso aí. Então, quando a gente fala desses conceitos, a gente tem que se embasar. Volto a dizer, o que o homossexual faz, por sua escolha, não venha dizer que você nasce por isso. Eu sou profissional também da área. E não venha dizer que você nasce com isso, porque não existe isso. A ciência desmancha todo esse tipo de falácia. Não venha dizer isso. Agora, se você escolheu, se você teve um problema e acabou dormindo no colo de Morfeu, problema é seu. Eu não quero nem saber. Agora, não use a Bíblia para dizer que a Bíblia respalda o que você está querendo. Não use a Bíblia. Isso nós somos taxativamente contra, Leão. Pastor Marcos Gladstone, qual o sentimento, então, do homossexual hoje com relação à sociedade? Existe o quê? Um desrespeito? Existe discriminação? Existe um preconceito? O que existe de fato? Qual é a visão? Oi, Léo, primeiro eu gostaria de explicar alguns textos que foram mencionados, para não ficar também vago, né? Eu tenho hoje aqui nas minhas mãos, graças a Deus, a Bíblia de Jerusalém, que hoje é entendida no mundo, não aqui, num caso isolado, pelos evangélicos brasileiros, mas no mundo, como a Bíblia mais coerente às traduções, mais fiéis às traduções próximas do original. Né? E graças a Deus, a Bíblia de Jerusalém, no capítulo 6, deixa eu falar, por favor. Capítulo 6, 9, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos iludais. Esse mesmo texto que o pastor Silas falou. Nem os devassos, nós somos contra os devassos. Nem os idólatras, nem os adúlteros, a gente é contra o adultério. E aí, no lugar de Malacói, onde o pastor Silas disse que era sodomita, mas não é a palavra sodomita, Malacói significa a palavra mole, ele colocou aqui depravados. E no lugar de arsenoikoitai, a Bíblia de Jerusalém colocou aqui nem todas as pessoas de costumes infames. Ou seja, se nós vermos os originais, se você for no Google buscar lá uma Bíblia no original, você pode pegar essas palavras, fazer a tradução para o português e ver que a Bíblia não condena a homossexualidade. Quando chega em Romanos capítulo 1, também foi mencionado, o que é natural? Natural para mim é ser homossexual, nasci homossexual. Natural para mim é ter relações homoafetivas, não são sexuais. Se vocês pensam que os homossexuais querem fazer sexo com todo mundo e todas as pessoas que aparecem na frente, isso é uma mentira, não é. Porque a gente quer uma completude, né? Assim, o homossexual não vai ficar aí procurando de galho em galho um ou outro, não. Pelo contrário, a gente inclusive quer mudar isso, né? Porque o que se leva hoje para a sociedade é que os homossexuais só vivem em relação a essas questões. Inclusive, a homossexualidade também não é uma opção. Ninguém opta por ser homossexual. Optou ser homossexual, escolheu, de repente um dia acordou, sou gay. Não existe isso. A pessoa, ela nasce homossexual. Ela já vem do ventre já com toda essa carga, porque senão, eu vou falar assim até uma coisa, muitos homossexuais optariam por não ser. Né? Por que todas esses tipos essas tentativas de conserto, essas tentativas de mudança de orientação sexual, essas reorientações sexuais não dão certo? Por que hoje só existe ex-gay, não existe mais, não existe ex-gay, o que é uma mentira, porque ele continua sentindo os desejos homossexuais, né? Porque se um homossexual não é mais homossexual, ele tem que deixar de sentir os desejos homossexuais, isso é muito importante, né? Sem contar que a gente tem um vasto material, não texto, não são textos isolados, porque a gente faz um estudo muito apurado, né? Você deve acessar o nosso site, que é o www.igrejacontemporânea.com.br, porque lá tem um link mais apropriado. E eu queria falar sobre Sodoma e Gomorra também, que foi dito, né? Sodoma e Gomorra, se vocês observarem bem, se ler o texto sem preconceitos, nós podemos ver exatamente o que significou o pecado de Sodoma. Nós somos contra o abuso sexual. E quando aqueles homens daquela cidade souberam daqueles anjos que entraram na cidade de Ló, o que eles foram lá? Eles fizeram, primeiramente, tentaram abusar sexualmente deles. E isso para nós é pecado. Né? Por que eles tentaram abusar? Eu acho que a melhor pergunta seria essa. Né? Por que eles tentaram abusar? Havia um contexto histórico naquela época que quando pessoas iriam invadir outras cidades, né? Existiam os espias de Jericó, essas coisas, uma das penas que se fazia era
que todos esses espiões, que todos esses invasores, eles fossem levados para a praça pública e eles abusavam sexualmente desses invasores. E acontecia lá até a morte. A Bíblia relata isso. Se vocês verem em Juízes 19, eu acho muito importante, isso é um texto que passa batido aí para todo mundo. Em Juízes 19, tentaram abusar de homens e, da mesma forma como Ló fez, o cidadão daquela casa falou assim: olha, eu tenho aqui minha concubina, minha filha que é virgem, e foi aceito o desafio. Ela foi abusada e morta em praça pública sexualmente. Né? Se fossem todos os cidadãos de Sodoma e Gomorra homossexuais, por que Ló iria oferecer suas filhas virgens para que os cidadãos homossexuais, um bando de pervertido homossexual, ir lá abusar sexualmente? Olha, você não vai oferecer para um homossexual uma mulher, né? Se vocês não vão oferecer para mim, não, toma aqui uma mulher para vocês abusarem. Não, é porque eles não eram homossexuais, mas sim, eles viviam numa depravação, e isso sim é condenado pela Bíblia. Ok? Ok. Bom, o pastor Marcos Gladson falou que essa questão de ex-homossexual, e a Melodia está em contato agora com o pastor João Carlos Xavier, da Assembleia de Deus em Pedras Vivas. Eu gostaria de cumprimentá-lo nesta tarde. Pastor João Carlos, boa tarde. Boa tarde, querido. Você está acompanhando o debate e aí... Estou acompanhando em oração. Isso, foi falado aqui sobre essa questão de que não existe essa questão de ex-homossexual. Qual a sua palavra, pastor João Carlos? Meus queridos, o que eu tenho a dizer é que, primeiro, que se o nosso querido, ele diz que é um pastor homossexual, então eu sou um pastor ex-homossexual. Então nós estamos dentro de um nível de semelhança em que eu posso também dizer, eu defendia com todas as minhas convicções a minha homossexualidade, porque eu me tornei homossexual muito jovem, muito novo. E daí para frente, tudo que se falasse a respeito de mulher, até mesmo no nosso meio homossexual, a gente brincava e dizia que rachada nem pensar, mona nunca, nunca. E eu tinha assim realmente uma verdadeira aversão ao sexo oposto, porque eu me tornei homossexual muito jovem, até por abusos de família, de tios e essas coisas que sempre tem um princípio. Toda homossexualidade tem uma gênese. Nós sabemos que a homossexualidade é questão de comportamento. Então, eu vivenciei isso na minha vida. Então, eu posso falar com autoridade. Jesus nos diz, na sua palavra, errais não conhecendo as Escrituras, e nem, como é que ele diz aqui, Mateus 22, ele diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E isso aqui ele estava realmente falando sobre até uma questão de casamento, com que eles pensavam que quem casasse com, a pessoa que ficasse viúva, ela teria o irmão do homem que morresse, teria que suscitar, né, a viúva, a família, e que aí ele chegou ao ponto de todos os irmãos morrerem, chegaram a mulher um dia morrer, e lá no céu ela se casaria com quem? Até o assunto é até bem propício, porque Jesus está tratando aqui até de casamento no céu, né? As pessoas preocupadas se vai ter as suas mulheres no céu. A Bíblia nem fala nada de homem, se a gente vai... O caso que eu tive ontem, o relacionamento que eu tive, se lá no céu eu vou encontrar o meu parceiro. Mas aqui Jesus diz essa questão do errar não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E dá a explicação bem doutrinária e bem específica sobre isso. O problema do homem é justamente esse, errar por não conhecer as Escrituras, mas não conhecer como ela é. Porque hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão querendo adaptar o Evangelho ao seu modo de viver. Ok. Pastor Silas Malafaia, obrigado, querido. Obrigado, Eliel. Eu queria deixar aqui algumas palavras que são importantes. Primeiro... Ok. Pastor Silas Malafaia, obrigado, querido. Obrigado, Eliel. Eu queria deixar aqui algumas palavras que são importantes. Primeiro, que nem usando o texto da Bíblia de Jerusalém se safaram, porque o texto não protege eles em nada. E há controvérsias sobre ser o melhor texto. O que eu quero deixar aqui, esses princípios. O que está em Gênesis, capítulo 1, do versículo 25 ao 28, que diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os fez. A imagem de Deus compreende macho e fêmea, não homossexuais nem andrógenos. E Jesus ratificou, para poder mostrar que é princípio, em Marcos capítulo 10, versículo 6. Porque desde o princípio Deus fez macho e fêmea. Agora, eu quero dizer uma coisa, porque a Bíblia não precisa chamar ninguém de alguma coisa. Só em descrever a prática,
você já sabe que é. Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, descreve a prática homossexual. A prática, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também varões, deixando o uso natural da mulher. Isso aqui está na Bíblia e pode pegar qualquer tradução. Ok? Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, pecado. Eu quero dizer que as igrejas evangélicas do Brasil estão abertas para todos os homossexuais que quiserem ser libertos e transformados pelo poder do poder do nome de Jesus. E outra, escute essa. A afirmação que eu vou fazer aqui é sociológica, antropológica e teológica. Eu estou baseado nessas três aqui. Na sociologia, na antropologia e na teologia. Nenhuma sociedade é mais forte do que os laços das suas famílias. E os laços das suas famílias dependem das relações heterossexuais. Toda a história da construção da civilização humana está sustentada nas relações heterossexuais. Homossexualismo, nós amamos os homossexuais, Deus ama os homossexuais, mas é pecado. E pecado na Bíblia gera morte e condenação ao inferno. Quero dizer que botei um pouco tempo, um homem ex-homossexual, ele recebeu no sábado 200 mil acessos na internet de gente desesperada pela confusão na sua mente e no seu coração, dizendo, me ajuda, porque eu quero ser liberto. Jesus é a fonte da libertação do pecado. Deus abençoe, Deus fez macho e fêmea, e o que passa disso é iniquidade. Ok, ponto final do nosso debate. Queremos agradecer então os nossos convidados, pastor Jorge Linhares também recebendo um abraço de toda a família Melodia, presente nos nossos estúdios. Um abraço ao Haroldo Guimarães, pastor Ivo Gifone, toda a produção do debate. E para terminar então o debate Melodia, Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Queremos agradecer os nossos convidados de hoje. Eu gostaria de pedir ao pastor Augusto Miranda que orasse fechando esse nosso debate. Por favor, pastor Miranda. Te agradecemos a Deus pela Rádio Melodia, pelo nosso irmão Francisco Silva, por todos aqui, pelo Eliel, pelo Gifone, pelos debatedores, pela plateia, pelos ouvintes. E pedimos sabedoria para humildemente entender a tua palavra. Respeitando em primeiro lugar a Ti, amar a Ti sobre todas as coisas e termos a capacidade, o amor de pregar o Evangelho, que é boa notícia, e a boa notícia é que há perdão, há possibilidade de arrependimento. O princípio do arrependimento, ele está sempre presente para todos aqueles que desejarem. Então todos, não importa de onde venham, o que são, o que fizeram, todos podem ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E são recebidos sem nenhuma acepção, porque Deus não faz acepção de pessoas. Recebe a todos e lava-os a todos pelo sangue de Jesus Cristo. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, não importa quais sejam, já passaram. E tudo se faz novo. Ó Deus, ensina ao ser humano a negar-se a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz e seguir a Cristo Jesus. Abençoe, Senhor, todo o povo brasileiro. Abençoe, Senhor, as autoridades. Abençoe, ó Deus, os três poderes. Que haja também honestidade, correção, transparência e desejo de servir à nação e ao próximo. Abençoe as igrejas, os pastores e fica conosco. Abençoe a Rádio Melodia e nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém. Segunda, você ouve mais um Debate Melodia. Você sabia que está na Bíblia, não há Deus? Então isso aí vai numa doutrina? Isso é uma heresia.
Existe um contexto. O que está tratando em Eclesiastes? Está tratando de que você, como um ser isolado, confirmado em Provérbios 18:1, aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E o versículo 24, que é antagônico ao primeiro de Provérbios 18, diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se que há amigos mais chegados que o irmão. Esse texto de Eclesiastes não trata de relações sexuais. O que a Bíblia trata é que Deus fez macho e fêmea. A imagem de Deus compreende macho e fêmea. A imagem de Deus não compreende a homossexualidade, nem andrógenos. Deus não fez monstros. E a verdade, minha gente, aqui tem que se dizer, os grupos homossexuais, olha, são até inteligentes. Ah? Não são burros, não. Eles conseguem colocar na sociedade que a crítica à prática é discriminação. Olha que safadeza é essa. Criticar comportamento não significa discriminar pessoas. Se critica Deus, se critica diabo, se critica pastor, se critica padre, se critica igreja evangélica e vale. É o Estado democrático de direito. Mas se criticar homossexual, quer te processar. Ainda não tem nem lei aprovada no Congresso Nacional e o amigo aqui, por pregar contra a prática, já mandaram-me para o Ministério Público Federal. Só que eu não tenho medo disso. Já tentaram barrar meu programa no Ministério da Justiça, impedindo o meu programa. Sabe por quê? Tem alguma coisa que eles não suportam a crítica. A crítica é um apêndice do Estado democrático de direito. Eu não aceito. Nós estamos aqui num debate de ideias, que pode haver divergência, mas eu quero deixar peremptoriamente desafio qualquer cientista. E sabe o que eles usam? Estudos teóricos de homossexuais para tentar consubstanciar na ciência. Não tem uma prova científica, é igual a teoria da evolução. Teoria da evolução. Vai ser teoria a vida toda, porque Deus fez tudo. É teoria. Não tem uma prova científica de homossexualidade. A Bíblia condena a prática homossexual. É pecado. E eu queria dizer uma coisa aqui para todo mundo. Eu vou terminar aqui minha palavra aqui agora, que ainda tem muita coisa para dizer. Você pode abrir uma igreja e botar o nome de católica. Você pode dizer que é padre. Mas para a igreja católica, nem aquilo é igreja católica e nem você é padre. Por quê? Num país livre, você pode botar. Então eu queria afirmar aqui, nós evangélicos não temos igreja de homossexuais. Nós evangélicos não temos pastores homossexuais. Eles podem dizer o que eles quiserem. Nós amamos os homossexuais, é outro papo. E amamos e tem uma porta de escape. Tem uma porta de escape. Há poucos dias eu botei no meu programa o Joy, que foi travesti, que tinha 380... Pelo amor de Deus, né, pastor Silas? Aquilo não era... Escute um momentinho. O cara é mais afinado do que eu. Eu estou falando, o cara tinha 300... Com unha feita e tudo lá. O homem tinha 300... Pelo amor de Deus. O homem tinha 380... O peito do cara era 380. E olha só, vão muitos pastores lá me procurar. Como é que não existem pastores homossexuais? Eles vão na igreja quando o programa me procurar. Como é que não existe? Todos os dias vão todos os dias, filhos de pastores lá, me procurar, falar, olha, sou homossexual, estou com problema, o que eu faço? Morro. Procura Jesus para ser liberto. São pastores, filhos de pastores. Confessa seus pecados que vai ser liberto. Isso todo mundo tem que fazer. Sabe por quê? Porque Deus não faz aquilo que a gente não quer. Deus não viola o princípio da pessoa. Outra coisa, nós não estamos aqui para proibir prática homossexual. Nem Deus proíbe. E outra coisa, pastor Silas, eu sou reconhecido pelo Conselho Federal de Teólogos. Você não pode dizer que eu não sou pastor. Tá? Tenho graduação para isso. Tenho graduação para isso. As igrejas evangélicas não reconhecem isso. Você fala sobre as igrejas. Você manda nas igrejas. Você é uma pessoa humana que carece da glória de Deus, que precisa se arrepender da tua iniquidade, se converter para ser transformado. Para mim você é isso. Pastor, não. Você é o dono da verdade. Na verdade, a palavra. A verdade é a palavra. Pois é, só que você usa para Vocês deturpam a palavra. Eu provei aqui. Deturpa a palavra. O tempo todo Olha só, quer dizer que Davi e Jonatas
Princípio da hermenêutica. Você nunca pode afirmar que a Bíblia não afirma. Pastor Silas, tem uma outra coisa para você falar. Filho, você não comanda o debate, eu não lhe devo satisfação. Eliel, eu quero a garantia da minha palavra. Eu não aceito isso aqui. Eu fiquei calado, eu não aceito. Eu não aceito isso aqui. Conclua, por favor. Amigo, você não me controla, não está em discussão meu temperamento aqui. Ei, essa táticazinha aí, isso, as meninas estão começando a ficar nervosas aqui. Calma. Quero dizer que eu sou homem como você. Corta isso aí. Eu sou homem como você. Isso aí. Momentinho Corta só. ele. Ele tem que sossegar. Por favor. Pastor Silas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Conclua. Eu vou concluir. Vai lá, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos lá. Eu não estou sendo aqui. Vamos lá, Silas. Conclua, por favor. Vai. Um momentinho só. Eles não suportam. Foi pedido para o auditório não se manifestar. Então o auditório não pode se manifestar. Foi pedido para não se manifestar. O participante da igreja acabou de me chamar de bicho aqui. Ele acabou de dizer. Aqui. Vamos lá. Eu só queria dizer uma coisa aqui. Eu queria dizer o seguinte. Sabe por quê? Quando eu falo, eles tentam me interromper? Porque para os grupos de defesa do homossexual, eu sou o camarada veemente que estou fazendo campanha contra a PL 122. Vocês viram que eles ouviram todo mundo quieto. Quando o pastor Silas abriu a boca, eles querem interromper. Conclua, por favor. Momentinho. Eu queria dizer aos ouvintes o seguinte. Vamos lá. Eu só queria dizer aos ouvintes que ninguém aqui controla o debate a não ser o Eliel. Então, não vem aqui dizer qual é o tom que eu vou falar, porque eu sou livre para me expressar aqui no tom que eu quero. Eu sou livre. E eu quero dizer o seguinte, Eliel, a Bíblia não é princípio da igreja cristã evangélica. É princípio da hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica. Você nunca pode afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. E eles adoram afirmar o que a Bíblia não afirma, como nós vimos aqui. Ok, agora 11h37 da Melodia, de volta com a segunda parte do debate especial da Melodia nesta sexta-feira, recebendo o pastor Silas Malafaia, o pastor Paulo Afonso Generoso, o pastor Paulo César Lima, o pastor Marcos Gladstone, também conosco nesse nosso debate, o pastor Augusto Miranda e também o desembargador Fábio Dutra, coordenador da Marcha para a Família, membro da Igreja Batista em São Gonçalo. Estamos retomando então o nosso debate e eu gostaria de ouvir também nesta hora, franqueando a palavra aqui aos nossos convidados, ouvir nesse momento o desembargador Fábio Dutra e também o pastor Augusto Miranda. O pastor Marcos Gladstone, advogado, usou uma palavra, o desembargador Fábio Dutra, dizendo casei-me dia 20. Qual é a concepção dessa palavra casei? Quer dizer, casei com meu companheiro. O que a lei diz? O que o Código, o Direito Civil diz, o novo diploma? O que diz a Constituição? Prazer grande tê-lo conosco. Bom dia. Muito obrigado, Eliel. Bom dia ao senhor, bom dia aos demais debatedores. Devo primeiro excusar-me pelo atraso. Saí de casa às 9h30 para chegar aqui, pelo menos com 30 minutos de antecedência. E realmente pegar o bonde andando é meio complicado, né? Mas muito bom conhecê-los, muito bom participar deste evento. E, na verdade, quando o senhor Marcos referiu-se ao casamento, ele deve ter feito um pacto de natureza civil e para preservação de direitos de natureza patrimonial. A Constituição Federal não reconhece casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ela é expressa no sentido de que tanto o casamento quanto a união estável somente é possível às pessoas homem e mulher. Está expresso com todas as letras. Embora a gente possa ter uma alteração constitucional, até hoje isso não aconteceu. Da mesma forma, o novo Código Civil é expresso no sentido de que casamento somente é possível entre homem e mulher. Se nós tivermos uma modificação do Código Civil, terá de primeiro ser antecedido por uma modificação constitucional, porque, do contrário, será inconstitucional. Da mesma forma, se nós tivermos uma decisão dos tribunais superiores, e eu devo dizer que eu já me manifestei em um processo, em uma ação proposta na 4ª Vara de Família de São Gonçalo, quando estava... Outro dia não é mais heterossexual, agora é homossexual. Um dia está lá em cima, outro dia cai. Isso por quê? Porque esse sentimento continua lá dentro, não houve nenhuma cura. Essa identidade
que não é um sexo, que não é um terceiro sexo. O homem homossexual, ele é homem homossexual. A mulher homossexual, a mulher lésbica, ela continua sendo uma mulher, não há um terceiro sexo. Né? O que a gente precisa entender é que não há uma deturpação. A Bíblia condena sim a pedofilia. Eu sou contra a pedofilia. Né? Eu sou contra esses abusos todos que existem no nosso mundo. O que a gente prega é uma vida de amor, uma vida fraternal, uma vida de fidelidade. E para você, homossexual do Brasil, que está ouvindo isso, pode vir para as nossas igrejas. A igreja cristã contemporânea o receberá de braços abertos. Eu quero anunciar um negócio. Nós estaremos em todo o Brasil em pouco tempo. Espere para nós 10 anos. E vocês verão que nós estaremos em todos os lugares, em todas as cidades. Nós teremos uma igreja cristã contemporânea proclamando que o amor de Deus é para todas as pessoas. Eu quero terminar com o versículo bíblico que diz assim, ó. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas. O homossexual ele pode ser recebido e amado em nossas igrejas. Pastor Paulo Afonso. Eliel, é lamentável a gente ter que repetir as mesmas frases. E ouvir essa frase final de que Deus não faz acepção de pessoas, é como se nós, no momento em que somos críticos da prática homossexual, estivéssemos fazendo acepção de pessoas. É uma falácia enorme, é como camuflar-se as nossas ideias e rotular-se a gente. Vocês são contra, vocês têm que aceitar. Uma das coisas que eu não entendo nesse país é que uma minoria, que é o grupo dos homossexuais, quer impor a uma maioria que a ideia que eles têm de que as pessoas nascem homossexuais é verdadeira e nós temos que engolir isso e ainda digerir isso. É uma vergonha a gente ter que admitir isso. Por quê? Porque ninguém nasce homossexual. Ninguém nasce homossexual. Isso é aprendizado, isso é comportamental, isso já foi provado cientificamente. Não existe ninguém que nasce. Existem doenças que podem impedir. Você imagina isso. Mas olha, se você foi, Jesus curou um cego de nascença. Ele pode te curar hoje. Eu já fui curado. Se Jesus curou um cego de nascença, se você se diz que nasceu assim, ele pode curar você hoje aqui. Sabe por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É impraticável, impossível que alguém que tenha sido liberto pelo poder da palavra de Deus ainda pratique uma relação homossexual e ainda passe para a sociedade que houve casamento. Não houve casamento. Casamento foi uma falácia. Porque casamento bíblico é homem e mulher. E ninguém vai mudar isso. Nem os gays, nem os homossexuais, nem as lésbicas. Ninguém vai mudar. Porque Deus tem princípios que são imutáveis. Então, nesta tarde que se vizinha, você tem toda a liberdade de praticar isso. Mas saiba que Deus te julgará um dia. Eu queria dizer uma coisa aqui. Primeiro, para que não haja aqui nenhum constrangimento, certo? Quando eu dirigi aqui a palavra, não foi nem a digna pessoa que está aqui discutindo o assunto. Foi alguém de fora que se levantou, né, porque ficou nervoso com a minha colocação. E aí eu, aqui, dizendo de maneira sem sujeito determinado, certo? Eu falei, tem bonecas que já estão nervosas. Meninas que estão nervosas. Então eu quero até retirar a palavra para que ninguém se sinta ofendido, certo? Para quem está fora, eu quero... Mesmo sendo ofendido aqui. Agora eu queria dizer uma palavra aqui. Eu vou usar Romanos 2,11 que ele usou. Porque é incrível como é que esses camaradas deturpam a palavra. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Foi o texto que ele usou. Então vamos usar um texto fantástico, que é o texto áureo da Bíblia, João 3, do 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O mesmo Deus de amor que é dito em João 3,16, no 18 diz que esse Deus condena. O caráter de Deus é formado por amor, por justiça e por misericórdia. Facetas do caráter de Deus. A justiça de Deus vai entrar em ação para saber se eu e você
utilizamos os seus princípios. O cidadão que está defendendo aqui a tese, ele disse que a Bíblia não chama ninguém de homossexual. Mas a Bíblia fala, no texto que foi citado, de 1 Coríntios 6, eu vou usar lá a palavra do original grego. Lá do original. Não tem nem mamãe me chora aqui. Não erreis, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os efeminados, malacói, nem os sodomitas, arsenocoitai. Ok? É o que está dizendo aqui. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você sabia que já aqui nesse texto, malacói é a homossexualidade passiva. Arsenacotai é o homossexualismo ativo. O camarada que só tem a relação com o homem a nível do macho. Já está definido no texto. Isso não tem discussão. O que nós queremos afirmar aqui, peremptoriamente, é, primeiro, nós não estamos aqui para impedir ninguém de ser homossexual. Nem Deus. Não estamos aqui para impedir ninguém de ser adúltero. Nem Deus. Não estamos aqui para impedir ninguém de se prostituir. Nem Deus. Por favor, pelo amor de Deus. Nós não queremos levar essa discussão de que, olha que jogo miserável. Homofobia. Você sabe o que é homofobia? É uma doença classificada na psiquiatria, uma aversão aos homossexuais que quer até matá-los. Vocês sabiam que os homossexuais podem nos ofender? E qualquer palavra que você usar contra eles, eles querem te processar? Isso é uma ofensa. Nós não somos homofóbicos, porque se nós somos homofóbicos, então eles são heterofóbicos. Eles odeiam os heterossexuais. O que eu quero dizer, mais uma vez, peremptoriamente, na Bíblia. Olha, você sabia que um dia no debate aqui na rádio, teve um camarada querendo dizer que a Bíblia tinha disco voador? É como o pastor aqui falou, o Amado falou. Você pode botar na Bíblia o que tu quiser. Agora, vim dizer, deturpar textos para dizer que Deus aprova a homossexualidade, o que é a homossexualidade à luz da Bíblia? Eu estou aqui, Eliel, garantido pela Constituição Brasileira, o artigo 5º, inciso 4. O 4, 6, o 7 e o 9. Eu sou livre para expressar minha opinião, eu sou livre para expressar minha crença, eu sou livre para expressar minha posição filosófica. Você sabe o que os homossexuais querem? Criminalizar a opinião. Os homossexuais não suportam a crítica, não suportam você contrariá-los no campo das ideias. Por exemplo, qual é o problema do homossexual dizer assim, eu não concordo com os evangélicos? Isso não me ofende, é um direito dele. Eu não aceito doutrinas dos evangélicos. Não é problema. Agora vai dizer deles. Vai contrariar eles. Nós estamos aproveitando aqui esse debate para dizer essas verdades também. E à luz da Bíblia, Romanos, capítulo 1, vamos ler, porque a gente tem que ler a Bíblia. É a palavra, não é blá, 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 não. O que a palavra de Deus diz? Eu vou ler o texto e vou passar a palavra para você, Léo. Vamos ler Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 23. Aqui é Bíblia. O resto é blá, blá. Pode vir com um compêndio teológico. O único livro inerrante é a Bíblia. Todo conceito teológico é do teólogo. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Olha o que diz Romanos 1, do 23 ao diante. Eu vou ler na linguagem mais antiga, porque na nova aí é um show. Mas eu vou ficar na mais antiga. Diz assim, olha o texto, hein? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Pelo que também Deus, aqui ó, os entregou à cobiça dos seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Agora segura do 26 em diante. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. É o que diz a Bíblia. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles, se não se importarem em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso. Isso é chamado de sentimento... Naquela comarca, sobre a impossibilidade jurídica do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Foi objeto de recurso, veio ao Tribunal de Justiça, o tribunal manteve
a decisão, foi ao Superior Tribunal de Justiça e os homossexuais estão ganhando por 3-2. É possível que haja um recurso para o Supremo Tribunal Federal, que deverá dirimir. Era uma hipótese em que um agrônomo canadense pedia o reconhecimento de união estável com um brasileiro, um paraibano, cuja mãe morava em São Gonçalo, por isso a opção por aquela comarca, e então nós ainda não temos uma decisão no Supremo, que é a autoridade brasileira que decide sobre a questão da constitucionalidade. Okay. O casamento é impossível, por enquanto. União estável, qual é o... União estável também é impossível. Apenas a sociedade de fato, e devo acrescentar que eu tenho um processo para decidir e que está comprovada a existência do relacionamento homossexual entre duas mulheres, e ali deverá ser garantido o direito de divisão de bens na medida em que cada um tenha participado para a aquisição dos mesmos. Bom, esse é o panorama jurídico no Brasil sobre essa questão de casamento de pessoas do mesmo sexo. Pastor Augusto Miranda. Bom, primeiro cumprimentar o Brasil da Melodia, Brasil de audiência, todas as igrejas, todos que nos ouvem e os debatedores aqui, a Rádio Melodia. E também pedir desculpas porque eu cheguei um pouquinho depois da hora e sempre a gente põe culpa no trânsito. Ele é culpado também, mas eu também bobeei porque pensei que fosse dar tempo. Bom, eu gostaria de destacar algumas coisas com relação ao que estamos tratando e que serve para tudo que a gente vai tratar na vida. A primeira coisa que eu queria destacar são o que chamamos de preceitos. A segunda, o que chamamos ou o que chamam de preconceitos. Vamos tratar também de conceitos, de princípios e de regras. São coisas que parecem da mesma família. Regra é algo que serve e se aplica em algumas circunstâncias e não em outras. Em alguns lugares e não em outros lugares. Em alguns países e em outros não. Nos Estados Unidos tem estados que têm a pena de morte. No vizinho não tem pena de morte. Isso é uma regra jurídica. Se fosse o princípio, teria que ser igual. O princípio é diferente porque ele funciona do mesmo modo em todos os tempos e em todos os lugares. Os princípios são transculturais, transgeográficos, transclassiais, transfísicos, são trans tudo. Princípios funcionam igualmente. Se eu tenho um corpo menor, há um conceito que diz que o corpo maior atrai para o centro o menor, onde é a lei de gravidade. Se não houver outra interferência de outra lei. Então eu tenho essa chave aqui. Se eu largo essa chave, ela vai para o chão. Se eu pegasse essa chave aqui e entregasse a Tiradentes, ele também faria a mesma coisa, iria com a mesma velocidade para o chão. E se eu entregasse a Moisés, também a mesma coisa. Isso é um princípio. Funciona nos países islâmicos, nos ocidentais, nos livres, sob ditadura. Então é um princípio. Preceitos são coisas importantes. Preceitos têm a ver com princípios. A palavra de Deus diz que por eu conhecer a palavra, eu sou mais sábio do que os meus mestres. Sou mais prudente do que os velhos. Então, quando eu conheço os princípios, eu posso aplicar para tudo. E eu vou aproveitar muito mais do que ficar pegando textos e tentando jogar dentro do texto a minha ideia ou tirar do texto aquilo que ele diz. Bom, dito isso, eu quero dizer o seguinte. Eu não abro mão de meu direito de não aceitar e de opinar, ou de aceitar e também de opinar sobre qualquer assunto. Eu tenho percebido que tem vindo uma ditadura gay que quer me impor o que eu falo ou o que não falo. E se eu posso ser preso, vou ser processado, mas eu tenho que manter a minha convicção. A minha convicção não é favorável a mim. Eu tenho que saber que existe um Deus, um Criador, existe uma obra feita e que eu tenho que respeitar, mesmo que não seja do meu interesse. Se eu fosse gay, se eu fosse homossexual, eu seria mais honesto comigo mesmo se eu admitisse que a Bíblia discorda do homossexualismo. A Bíblia fala, os pastores falaram muito em princípios, eu gostei disso porque eu já vinha para falar sobre princípios, vocês falaram, né? Mas, olha só, o pastor Paulo Afonso falou sobre Deus fazer os dois ali, iniciar, e tem o princípio de que Deus criou macho e fêmea, esse é o mais claro. Ele criou macho e fêmea. A Bíblia também fala sobre perversões sexuais. Levítico 20, Levítico 18.
e são repudiados pelo Criador. Olha só, ele repudia na Bíblia o incesto, está bem explícito, o adultério. Jesus falou que se eu olhar para uma mulher, e todos nós pecamos, mas se eu olhar para uma mulher com desejo, eu já cometi pecado, significa que Deus, que Jesus é Deus, ele quer pureza dentro de mim. Ele condena e considera como abominação a bestialidade, que é sexo com animais. Isso tudo a sociedade fazia e faz. Ele condenou o homossexualismo, o bissexualismo, nós vemos isso nas páginas da Bíblia, a pedofilia. A PLC 122, ela pode abrir um caminho que daqui a pouco os pedófilos que existem em todas as camadas sociais, daqui a pouco vão exigir a mesma coisa. Daqui a pouco eles vão dizer, é legal, livre. Eu no outro dia recebi um e-mail com fotos de casamentos de crianças num país islâmico. Eram não sei quantas crianças palestinas, não sei quantas crianças se casando com homens. Então, um absurdo. Então, Deus condena tudo isso. Eu li, Eliel, o tempo é muito curto, eu li uma matéria até muito bem feita, uma verdadeira tese que foi feita por um homossexual e dizendo que, a parábola do filho pródigo, que o rapaz saiu de casa porque ele era homossexual. E muito bem feita, são muitas folhas, 50 folhas, sei lá. Muito bem feita, eu li tudo. Ele era homossexual, meu Deus do céu, tá de brincadeira. Então eu posso botar na Bíblia o que eu quiser, mas eu vou responder por isso. Então, agora quero dizer o seguinte, eu falo isso com tranquilidade, eu tenho respeito à pessoa, o homossexual, a lésbica, ele tem que ser respeitado como cidadão. Eu não posso agredir o homossexual de modo nenhum, ou uma lésbica, porque eles são homossexuais, de jeito nenhum, eu tenho que respeitar como cidadão. Eu tenho liberdade, ele tem liberdade. A lei judaica proibia o homossexualismo, a lei brasileira não proíbe. Então, se a lei não proíbe... Agora, se nós evangélicos estivéssemos querendo criar uma lei para punir os homossexuais, aí é diferente. As reações seriam compreensíveis. Mas não é isso. Então, é querer impor uma lei que me proíba criticar, é absurdo, né? E só para terminar, eu sei que o tempo aí, o Eliel está me olhando pra caramba, né, Eliel? Olha, uma vez eu ouvi alguém sendo entrevistado que defendia o homossexualismo. E o interlocutor o interrompeu e disse assim, mas a Bíblia é contra, a Bíblia diz isso. A resposta foi a seguinte, havemos de mudar a Bíblia. Eu ouvi isso. Havemos de mudar a Bíblia. Ok? Ok. 11h48, pastor Marcos Gladstone, quando o senhor ouve a palavra assim, homossexualismo é um desvio de comportamento, soa como o que isso? Na verdade, a palavra homossexual ela foi criada em 1869. Impossível que na Bíblia pudesse ter essa palavra. Essa palavra foi colocada posteriormente, né? Então, não existe a Bíblia condena a homossexualidade. Quando eu ouço, né, como você fala assim, o homossexual é um pervertido, eu falo que eu não sou um pervertido. Eu vi um relacionamento de amor, eu vi um relacionamento de fidelidade. O que eu mais quero falar aqui não é, como eu disse, eu não quero colocar na cabeça dos pastores aqui que vocês têm que aceitar a homossexualidade e tudo mais. O que eu quero alcançar são essas vidas que hoje estão lá fora, achando que não podem ter um lugar onde podem servir a Deus do jeito que são. Porque vai fazer o quê? Vive com uma máscara dentro de uma igreja e depois vai procurar lá contemporânea. Eu era ex-gay, porque eu não conheço nenhum ex-gay. O que eu conheço hoje é ex-gay. São pessoas que disseram que viveram um processo, mas o que acontece? O sentimento está tudo lá. Eu vi o cego de Jericó sendo curado, eu li sobre isso. Eu vi que os leprosos foram curados. Eu vi que Jesus expulsou diversas castas de demônio. Eu sei que o Senhor Jesus transformou vidas, e muitas vidas, e curou. Mas nenhuma delas ficou com o sintoma da doença. Se a homossexualidade fosse uma doença, quando esse espírito, sei lá, de repente, da homossexualidade, que dizem que tinha que sair esse desejo. E aí você vê grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, aí vivendo não cai, parece um ioiô. Um dia é heterossexual, outro perverso na Bíblia, para fazerem coisas que não convêm. Agora vamos continuar a história de tudo isso aqui. Da idolatria, que está aqui no texto, da homossexualidade, que está aqui no texto, está tudo aqui. Da deidade do homem, que está nesse texto. Aí o apóstolo Paulo, eu estou lendo o contexto do que eu li até aqui. Isso é hermenêutica, ciência da interpretação bíblica. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Foi o que nós ouvimos aqui. Tudo texto isolado sem contexto. Eu vou mostrar o contexto da construção do 23.
Segura aí, pessoal. Sendo, olha aqui, versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e à mãe, nestes infernos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, escuta o que a Bíblia está dizendo. São dignos de morte os que tais coisas praticam. É Deus que está falando. Não somente os que fazem, mas como digno aqui que se diz pastor, mas também os que consentem nos que fazem. Reverendo Paulo César Lima. Então vamos lá, Eliel. Eu quero dizer o seguinte, que ficou claro aqui, ficaram claras aqui algumas coisas. Primeiro, que não houve casamento, que a Constituição não dá direito para que um homossexual case com outro homossexual. Então não houve casamento. Houve lá um acordo que eles fizeram, tá? Sem problema nenhum. Esse é o problema desde lá. Agora, não houve casamento. A Constituição ainda mantém a ideia de que casamento só com um homem e uma mulher. Tá? Segunda coisa, nós aqui não queremos de forma nenhuma bater de frente com o homossexual. Tá? Nós não queremos bater porque é escolha dele, problema dele. Tá? Nós não batemos de frente quanto a isso. Só que quando eles tentam pegar a Bíblia e ratificar a ideia de que a Bíblia fala sobre isso e apoia o homossexualismo, aí não. Aí nós estamos veementemente, peremptoriamente contra. Paulo, só uma partezinha, só para poder não deixar ficar vago, porque eu citei o texto que o Gladstone citou, de Romanos 2,11, Deus não faz acepção de pessoas. Ali não tem nada a ver com prática sexual. Ali tem a ver de que Deus não faz acepção de judeu e grego, de pessoas para salvação. Deus salva qualquer um. Isso é o princípio da exegese e da interpretação desse texto. O capítulo 2 de Romanos, que é o texto que foi citado, Romanos 2,11, está tratando disso. Não está tratando de prática sexual. Está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é, Ele salva qualquer pessoa. Judeu e não judeu. Só que Deus tem princípios. Aí vem outra história. Outra história. Então não pegue o texto da Bíblia para dar uma conotação que não existe. Segunda coisa, ele citou Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro incomum dentro do Antigo Testamento. E citar o texto de Eclesiastes, falando sobre que tem que ser dois, porque se um cair, o outro levanta, pelo amor de Deus, é uma falsa interpretação. Aliás, a minha tese de doutorado foi em cima do livro de Eclesiastes. Eu conheço esse livro por matéria. Uma matéria que eu apreciei e fiz a minha tese. Aliás, o número 2 ali na numerologia, nem 2 é. Só para você entender, nem 2 é. O número 2 ali tem uma outra conotação, tem um outro revestimento de acepção e hermenêutico. Agora, deixa eu dizer uma coisa. O livro de Eclesiastes, ele deixa bem claro o seguinte, que você pode querer ser o que você quiser. O livro de Eclesiastes diz que você pode querer fazer o que você quiser fazer. O livro de Eclesiastes também diz que você pode escolher o que você quiser escolher. Aí vem, lá no final, mas Deus pedirá conta de todas as coisas. É só isso. É isso. Paulo César, se me permite a observação, 30 vezes no livro de Eclesiastes é dita a expressão debaixo do sol. Sim. Então, o livro de Eclesiastes, ele está sob o ponto de vista de Salomão. Que é mais racional. Racional. Então, sob o ponto de vista de baixo, tudo que acontece debaixo do sol. Então, não está se tratando de homossexualidade em momento algum, e nem de heterossexualidade. Nada, nem hétero, nem homo. Então, não cite um texto da Bíblia sem contexto, com pretexto de formar uma heresia. Não faça isso, porque nós não somos bobos. Estamos bem atentos aqui e para isso nós estudamos a Bíblia. Quanto à sodomia, deixa eu colocar uma coisa. Talvez as pessoas não saibam o que é a sodomia. Sodoma e Gomorra, historicamente, aliás, até uma pesquisa arqueológica, chegou à conclusão o seguinte, sabe por que os sodomitas foram até a casa de Ló, procurando os anjos que entraram em Sodoma? Porque era comum. Na cidade, na entrada da cidade, ficavam pessoas que se revezavam sentadas com o pênis erectum. E os que passavam pela cidade, entravam na cidade, tinham que sentar no colo dessas pessoas. E o sêmen era jogado no chão.
Porque a ideia deles é que o sêmen era fonte de prosperidade para a terra. Então, por isso que os anjos não passaram por lá. Eles foram lá dentro procurar os anjos. Se você pegar o texto de Ezequiel, vai dizer o seguinte, que o pecado de Sodoma e Gomorra é mais avareza, injustiça. Você vai ver isso aí. Então, quando a gente fala desses conceitos, a gente tem que se embasar. Volto a dizer, o que o homossexual faz, por sua escolha, não venha dizer que você nasce por isso. Eu sou profissional também da área. E não venha dizer que você nasce com isso, porque não existe isso. A ciência desmancha todo esse tipo de falácia. Não venha dizer isso. Agora, se você escolheu, se você teve um problema e acabou dormindo no colo de Morfeu, problema é seu. Eu não quero nem saber. Agora, não use a Bíblia para dizer que a Bíblia respalda o que você está querendo. Não use a Bíblia. Isso nós somos taxativamente contra, Leão. Pastor Marcos Gladstone, qual o sentimento, então, do homossexual hoje com relação à sociedade? Existe o quê? Um desrespeito? Existe discriminação? Existe um preconceito? O que existe de fato? Qual é a visão? Oi, Léo, primeiro eu gostaria de explicar alguns textos que foram mencionados, para não ficar também vago, né? Eu tenho hoje aqui nas minhas mãos, graças a Deus, a Bíblia de Jerusalém, que hoje é entendida no mundo, não aqui, num caso isolado, pelos evangélicos brasileiros, mas no mundo, como a Bíblia mais coerente às traduções, mais fiéis às traduções próximas do original. Né? E graças a Deus, a Bíblia de Jerusalém, no capítulo 6, deixa eu falar, por favor. Capítulo 6, 9, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos iludais. Esse mesmo texto que o pastor Silas falou. Nem os devassos, nós somos contra os devassos. Nem os idólatras, nem os adúlteros, a gente é contra o adultério. E aí, no lugar de Malacói, onde o pastor Silas disse que era sodomita, mas não é a palavra sodomita, Malacói significa a palavra mole, ele colocou aqui depravados. E no lugar de arsenoikoitai, a Bíblia de Jerusalém colocou aqui nem todas as pessoas de costumes infames. Ou seja, se nós vermos os originais, se você for no Google buscar lá uma Bíblia no original, você pode pegar essas palavras, fazer a tradução para o português e ver que a Bíblia não condena a homossexualidade. Quando chega em Romanos capítulo 1, também foi mencionado, o que é natural? Natural para mim é ser homossexual, nasci homossexual. Natural para mim é ter relações homoafetivas, não são sexuais. Se vocês pensam que os homossexuais querem fazer sexo com todo mundo e todas as pessoas que aparecem na frente, isso é uma mentira, não é. Porque a gente quer uma completude, né? Assim, o homossexual não vai ficar aí procurando de galho em galho um ou outro, não. Pelo contrário, a gente inclusive quer mudar isso, né? Porque o que se leva hoje para a sociedade é que os homossexuais só vivem em relação a essas questões. Inclusive, a homossexualidade também não é uma opção. Ninguém opta por ser homossexual, optou ser homossexual, escolheu, de repente um dia acordou, sou gay. Não existe isso. A pessoa, ela nasce homossexual. Ela já vem do ventre já com toda essa carga. Porque senão, eu vou falar assim até uma coisa. Muitos homossexuais optariam por não ser. Né? Por que todas esses tipos essas tentativas de conserto, essas tentativas de mudança de orientação sexual, essas reorientações sexuais não dão certo? Por que hoje só existe ex-gay, não existe mais? Não existe ex-gay, o que é uma mentira, porque ele continua sentindo os desejos homossexuais, né? Porque se um homossexual não é mais homossexual, ele tem que deixar de sentir os desejos homossexuais, isso é muito importante, né? Sem contar que a gente tem um vasto material, não não são textos isolados, porque a gente faz um estudo muito apurado, né? A partir de agora, Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais do mundo evangélico, discutidos à luz da Bíblia. Vamos falar sobre um assunto complexo demais nesta manhã de sexta-feira, aqui no nosso debate. Vamos falar sobre a união homoafetiva. Estamos recebendo o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus da Penha, o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, o pastor Paulo César Lima, da Catedral das Assembleias de Deus, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, e o pastor Marcos Gladstone, fundador da Igreja Cristã Contemporânea em Nova Iguaçu, Campo Grande, centro do Rio, advogado e teólogo. Pastor Marcos Gladstone, a questão foi falada aqui de preconceito, há por parte
na sua visão, um preconceito ou apenas um posicionamento bíblico? Como é que é isso? Na verdade, o que falta, eu acho, é um pouco de tentar compreender o outro lado, tentar compreender a outra parte. Quero dizer para o Brasil que eu sou pastor, eu sou homossexual, nasci homossexual, me tornei homossexual durante a minha vida e estava com um problema até então, porque a igreja não me tinha uma resposta. E aí eu fui atrás do que a Bíblia tinha para me dizer. E como a palavra de Deus, palavra que a gente acredita, a palavra que eu vivo, eu amo mais esse livro do que qualquer coisa no mundo, porque é a palavra de Deus para mim. Eu leio horas a fio, madrugadas a fio, estudo muito a palavra de Deus. Primeiro eu quero mudar um conceito, né? Primeiro, não existe prática homossexual. Existe o homossexual, a identidade homossexual, não é um outro sexo, né? Quem é homossexual é homossexual, quem é heterossexual é heterossexual. A gente não pode confundir a homossexualidade com uma prática, com um coito, né, assim, sexual com outro homem, né? Homoafetividade é estar junto, é compartilhar. Eu me casei no último dia 20 com o meu companheiro. Nós temos uma vida a dois, de família. Nós queremos construir uma família. Vai dizer o quê? Nós não temos uma família, nós temos também uma família. E eu vou só refutar alguns dos versículos que foram utilizados, né? Primeiro se usou Gênesis, mas se nós formos em Mateus 19, a gente vê uma coisa interessante quando Jesus foi perguntado acerca do divórcio. Ele falou assim, ó: ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea os fez? Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Aqui diz Mateus 19, 4 e 5. Mas aí Jesus continua explicando. Ele vai no final desse mesmo capítulo e fala assim, ó: ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, nem todo mundo poderia ter esse mesmo entendimento, ou poderia viver isso, porque eu sei que a heterossexualidade é a maioria, né? Mas Deus também fez a especificação nas espécies. Deus fez mudanças, Deus fez flores de todas as cores, Deus fez, se nós olharmos os nossos dedos, cada um é diferente do outro, e na orientação sexual também é assim, uma é diferente da outra. E aí veja o que Jesus disse: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Quem são esses eunucos que nasceram do ventre da mãe? E aqui ele ainda continua: há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. E ainda fala: quem puder receber isto, recebam. Ou seja, há eunucos. E se você for entender bem o contexto histórico, se você for estudar a Bíblia, estudar o conteúdo histórico dessa palavra eunuco, nós podemos observar que os eunucos se referiam não apenas àqueles que eram castrados, como o próprio Jesus disse, mas se você for observar, esses eunucos eram aquelas pessoas que não tinham satisfação, não se atraíam pelo mesmo sexo. Se você for estudar, inclusive enciclopédias bíblicas falam sobre isso, sobre aquele que nasceu assim, quando acordou, quando nasceu, se tornou um eunuco do sol, né, como se fala na tradução do hebraico, né? Então, eunuco do sol é aquele que já nasceu assim, são os homossexuais de hoje, né? E Jesus, como aquele que nunca condenou, aquele que nunca falou contra ninguém. Às vezes a gente é muito perseguido também, eu não quero colocar isso para vocês, mas eu acho que, por exemplo, nós somos muito mais perseguidos, né, por conta da gente pregar o amor. Nós estamos aqui para pregar o amor, e Jesus foi acusado porque pregou o amor, porque levou o evangelho a quem não podia. O grupo que poderia ter sido eleito por Deus só podia ser os judeus. Mas por que não os homossexuais podem ser incluídos também? Por que não pegar essas pessoas que hoje estão lá fora sofrendo, estão lá, sabe, sem Jesus, sem o amor de Deus, acham que a vida homossexual é viver uma vida de baderna, de promiscuidade. O que a Bíblia condena é a prostituição, é a promiscuidade, é a pedofilia. Contra tudo isso nós somos contra. Agora, contra o amor entre duas pessoas, Deus não condena. E aqui tem um texto que a gente embasa muito a relação homoafetiva. É Eclesiastes 4, 9 e 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que se levante. Também, olha só, se dois dormirem juntos, aqui não está dizendo se um homem e uma mulher dormirem juntos, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois, que não são pessoas de sexos opostos, lhes resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? Eu quero também dizer que talvez eu não consiga falar tudo aqui, eu sei que o tempo é curto, vocês podem acessar o nosso site, www.igrejacontemporânea.com.br.
Tem um link lá, homossexualidade, para você poder entender cada ponto que falamos ou trataremos aqui. Obrigado. Pastor Silas Malafaia. Eu nunca vi tanta deturpação do texto bíblico, como eu acabei de ouvir. Eu nunca vi. É um negócio assustador. Vou começar pelo eunuco. O eunuco, aquele que se fazia eunuco, não tinha nenhuma prática sexual, nem hétero, nem homo. Alexandre o Grande tinha um eunuco. Eu estou falando da Bíblia. Alexandre o Grande era casado com um eunuco. Eu ouvi aqui tranquilamente, agora tem que ser ouvido. Agora eu respeitei e vou ter que ser respeitado. Não adianta me interromper, eu não perco linha de raciocínio, pode me interromper, e se eu tenho 25 anos nesse negócio aqui, pode tentar me interromper que eu não perco minha linha. Biblicamente falando, eunuco era alguém se faz eunuco por si mesmo, e alguns eram castrados, porque tomavam conta de mulher de rei. Então castravam para ser eunuco. Esse que se faz eunuco é a pessoa que não tinha nenhum tipo de relação sexual. Então já está derrubada a tese mais ridícula que eu já vi. Agora vamos lá. Deus trabalha com princípios. É aqui que a gente apanha e acaba com essa historinha. Não tem nem graça continuar. Vamos discutir aqui. Deus trabalha com princípios. Eu vou provar isso aqui. Princípios não tem nada a ver com o Antigo e Novo Testamento. Você quer ver? Um princípio de Deus. Salvação. Salvação na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, é para quem obedece a Deus. Você pega textos, se me obedecer, diz, você tem a vida, se me desobedecer, tem a morte. Hebreus 5,9 diz, ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Isso é um princípio. Segundo princípio, lei de semeadura. Está no Antigo Testamento, está antes da lei, está na lei, está no Novo Testamento. Deus trabalha com esse princípio. Terceiro princípio, tem vários. Deus, quando fez o homem, está expresso na Bíblia, ratificado por Jesus. A imagem de Deus compreende o macho e a fêmea. Deus não fez bissexuais e andrógenos. E um dado aqui, essa história de que alguém nasce homossexual, isso não existe. Isso não tem prova científica, e aqui eu sou da área da ciência que entendo um pouquinho a brincadeira. O que é o homossexualismo? Eu vou definir aqui. Um homem e uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Eu vou pegar a homossexualidade, vou esquecer um pouquinho a teologia, e vou definir o que é o ser humano. O ser humano é um ser psicobio sócio-espiritual. Isso aqui é o ser humano. Vamos pegar a homossexualidade e vamos botar nisso que é o ser humano. O ser humano é um ser psicobio sócio-espiritual. Psicológico. Passou. Camarada tem cabeça para ser homossexual. Bio. Acabou. Não tem anatomia homossexual. Não tem ordem cromossômica homossexual. Não tem parte de hipotálamo que dá frequência homossexual. E o que é homossexualidade na Bíblia? Pecado. O que é homossexualidade na Bíblia? Perversão. Diz Romanos 1, a partir do versículo 23, que pelos homens terem abandonado Deus, Deus os entregou às paixões infames, as mulheres deixaram o uso natural com o varão, e o varão cometendo torpeza com o varão. Não venham para cá torcer texto de Eclesiastes, que não tem nada a ver com sexualidade. A Bíblia trabalha com exegese e hermenêutica. São os princípios da interpretação bíblica. Se você quiser isolar texto da Bíblia para fazer sua doutrina, vamos lá. Tem um texto da Bíblia que diz assim, não há Deus.